Nós dois nascemos pra nos amar, e em meu coração já não existe lugar para a solidão. Enchendo o meu ser, eu sinto o amor de Deus. Sei que você é um presente que Ele me deu. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Gênesis 2, versículo de número 24. Cremos que a família é uma instituição criada por Deus, e como tal, deve ser amada, guardada, protegida e considerada. Família: homem, mulher e sua prole. Família: um projeto do amor de Deus. Que fez você pra mim, que me fez pra você. Assembleia de Deus Central de Iguape, uma igreja bíblica. A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. É um prazer muito grande estar entrando na sua casa, no seu lar, e podermos aí falar com respeito à palavra de Deus. Este é mais um culto online realizado pela igreja Assembleia de Deus Central de Iguape. É um prazer muito grande estar com você, não é verdade? Então nós vamos aí estar orando, buscando ao Senhor, para que Ele possa fazer a sua vontade e falar conosco através da sua palavra, através das suas instruções, através das suas direções. Nós vamos estar aí sendo abençoados pelo Senhor. Vamos orar. Pai querido, Pai santo, nesse instante pedimos a sua graça, a tua misericórdia, direciona-nos em tudo, ó Pai. Dá-nos sabedoria segundo a tua palavra, que não venha ser, Senhor meu Pai, a carne e o sangue a falar, mas que seja o teu Espírito Santo, porque todos nós precisamos dos teus conselhos, precisamos da sua graça, precisamos da tua misericórdia, ó Deus. Direciona-nos em tudo, para que, Senhor meu Pai, nós venhamos ter uma vida espiritual salutar, ó Pai. Uma vida espiritual que verdadeiramente venha condizer com os teus desígnios, com os teus mandamentos, que venha fazer aquilo que o Senhor, meu Pai, propôs para nós fazermos. Que todos nós sejamos aí, Senhor meu Pai, fortalecidos diante da tua palavra, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis 2, no versículo 18, que diz assim: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, e trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou, toda a alma vivente, isso foi seu nome. Adão pôs os nomes a todo o gado e as aves dos céus, e a todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Esta é agora o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Então nós observamos aqui, meus amados, no versículo de número 23, diz assim a palavra do Senhor: E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão se foi tomada.
Portanto, deixará o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Então aqui a primeira coisa que nós observamos, que a palavra do Senhor diz que quando o homem se une à sua mulher, ali são uma só carne. Ou seja, não é somente no sentido sexual, quando ambos se casam e tem ali um relacionamento sexual, mas é no sentido de dirigir a casa na mesma direção, sendo que a palavra do Senhor nos informa que o homem é o cabeça da casa, né? E o homem é a cabeça da casa e Cristo é a cabeça do homem. Então observe bem. E aí nós podemos aqui tirar um denominador comum de que a mulher, ela tem que também estar sendo o quê? Estar direcionada por Cristo para estar na obediência ao seu marido. Não que o homem vai dominar sobre a mulher ou vai ter a mulher como propriedade. Não é isso não. Mas ambos têm que ter a mentalidade de Cristo para poder o quê? Educar seus filhos de acordo com a palavra de Deus. Direcionar a casa, né? A casa deles na direção daquilo que o Senhor propõe para as suas vidas. Nós devemos entender isso. E também, meus amados, Deus tem um propósito fabuloso na vida da família cristã, que é impactar o mundo, que é muitas vezes estar fortalecendo a igreja do Senhor. Então eu e você, juntamente com a nossa família, nós temos aí um ministério fabuloso na presença de Deus, para poder o quê? Para poder fazer a vontade de Deus e poder impactar outras famílias e levar o evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então isso deve estar na minha e na sua vida. Nós devemos ter isso, esse conceito no nosso coração. Agora vamos observar alguns pontos que são necessários nós estarmos salientando. Aqui no versículo 24 diz assim: portanto deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher. Esses serão ambos uma só carne. O que acontece nos dias de hoje? Infelizmente, meus amados, nós vemos que quando o homem se casa, veja bem, muitas vezes a mãe deste homem vai na casa dele e ali fica corrigindo a nora. Ah, mas você não está fazendo a comida do meu filho direito. Ah, porque você não sabe cuidar dos seus filhos. Ah, então, veja bem, se for numa parte de aconselhamento, tudo bem, não tem problema nenhum, porque é uma pessoa experiente. Mas quando isso se torna uma coisa corriqueira todos os dias, você está entendendo? Que fica interferindo na educação dos netos, que fica interferindo na vida do casal. Meu amado, isso vai dar um problema terrível dentro do casamento. Então nós devemos, os casais têm que tomar cuidado com respeito a isso daí, né? Tem que buscar, sabe, em Deus uma direção para as suas vidas. Eles têm que ter uma vida autônoma, sabe? Tanto da mãe e do pai, do homem, como da mãe e do pai da esposa. Então observe bem, né? Não estou dizendo aqui que não deve muitas vezes ter um conselho experiente, não é isso. Mas ambos têm que ter uma vida autônoma, porque muitas vezes, muitos problemas que existem na vida do casal é porque a mãe e o pai querem interferir na vida do casal. Então tem que se tomar um cuidado sério com respeito a isso, né? Tem que tomar um cuidado sério com respeito a isso. E nós vemos aqui também, no versículo 25, ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Então veja bem que essa nudez, claramente, né, nós podemos observar que tem pessoas que têm vergonha do seu marido, de ver o corpo do marido, né? Tem mulher que tem vergonha de ver o corpo do marido, e tem marido também que tem vergonha de ver o corpo da mulher. E isso não pode haver, porque serão ambos uma só carne. Tá entendendo? Naqueles momentos tem que ter ali, né? Tem que ter um relacionamento, tem que ter ali uma visualização do corpo, né? E aí você pode pegar e questionar: ah, mas não concordo, porque isso é pecado. Isso não é pecado. Não é pecado. A Bíblia diz que não é pecado. Deus criou o sexo. Deus criou o relacionamento sexual entre o seu marido e a esposa. Você está entendendo? Criou esse tipo de coisa para quê? Para poder o quê? Procriar. Mas também procriar em quê? Em amor. Por quê? Porque senão, meus amados, se for uma coisa mecânica, se torna uma coisa ruim, tanto para a esposa como para o esposo. Então a Bíblia diz que nunca se deve rechaçar,
Você está entendendo? A vida sexual do casal. Então nós devemos tomar o máximo de cuidado com respeito a isso, porque quando o casal eles não tem uma vida sexual, veja bem que o marido ele vai ser tentado a olhar para outras mulheres. E as mulheres vão ser tentadas o quê? A olhar para outros homens. Então tem que haver dentro do casal um relacionamento sexual, né? Tem que haver ali, tem que haver um convívio sexual entre o casal, porque isso é muito importante, não é? E o marido e a esposa, eles devem estar sempre ali, né, colocando a sua vida em pauta, sempre conversando, sempre dialogando, sabe? Com respeito à sexualidade, tem que expor os seus problemas. Olha, minha esposa, eu tô assim, tô assado. Olha, eu não consigo dessa forma, sabe? Se tem algum problema na vida sexual, vai procurar aí, né, um especialista, vai procurar um terapeuta familiar, vai procurar... E também na igreja local, tem que ter o pastor titular que vai estar aconselhando com respeito à vida sexual, né? O pastor titular e a sua esposa vão estar ali junto com o casal, auxiliando, vão estar ali direcionando de acordo com a palavra de Deus para sanar essas dúvidas. E quando não há esta possibilidade, vai ser designado por parte do pastor titular um casal, né, de pastores que vão estar aí sanando essas dúvidas. Ou até mesmo dentro da igreja pode ser feito um culto para casais, na onde também vai ser suprida toda essa deficiência, né, no âmbito dos casais, para trazer uma direção da parte de Deus. Para que o casamento não venha ser prejudicado, porque o casamento é sagrado diante de Deus. O casamento é totalmente sagrado diante de Deus. Então tem que ter essa concepção, não é? Porque você e eu, tendo essa concepção da parte de Deus, nós seremos completamente abençoados. Agora, muitos podem se perguntar: tá certo, eu sou solteiro e gostaria de arranjar uma varoa para mim, um varão para mim. A primeira coisa que nós devemos entender é que quando nós entramos no Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós viemos de uma vida, né, totalmente promíscua, né, onde nós poderíamos namorar com quem nós quiséssemos, nós poderíamos nos prostituir, nós poderíamos pegar fulana, beltrano e ciclana, ou fulano, beltrano e ciclano. Está entendendo como é que é? Poderia, na verdade, ter uma vida totalmente promíscua. Mas quando nós nos convertemos ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nossa vida tem que mudar, tem que ser transformada diante de Deus. Nós já não podemos agir como agíamos antes. Ou seja, nós não devemos, dentro do Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo, dar vazão à nossa carne. Tá certo? A nossa carnalidade, porque nós somos diferentes, nós somos templos do Espírito Santo. Por ser templo do Espírito Santo, existe uma cautela, existe aí, né? Nós temos que ter um critério para poder viver uma vida santa diante do Senhor e tomar cuidado com esses relacionamentos quando nós aqui tratamos de homem e de mulher. Então a primeira coisa que eu e você devemos entender, acima de tudo, nós devemos ter um amadurecimento espiritual. Nós devemos ter um amadurecimento no Senhor. Ou seja, Jesus tem que ser o nosso primeiro namorado. Jesus tem que ser aquele que nós temos um relacionamento de amor contínuo, de um amor verdadeiro, de um amor profundo. Para quê? Para que nós não venhamos ser enganados, para que nós não venhamos a ser enredados e para que nós não venhamos aí muitas vezes adquirir ou colocar em nossa vida a teoria da substituição. Mas que teoria é essa? A teoria da substituição significa que eu vou trocar Deus por um relacionamento. Isso acontece muito em nossos dias, né? Onde pessoas estão firmes com as coisas do Senhor, pessoas estão vivendo as coisas do Senhor, mas de repente arranjam um relacionamento e aí já começam a fraquejar na vida espiritual. Já chega atrasado no culto, já dão desculpa com respeito às suas responsabilidades na obra de Deus. Então tudo isso aí, meus amados, está apontando que a pessoa está dando mais ênfase ao seu relacionamento pessoal com outra pessoa do que com Deus. Então se cria uma idolatria com respeito àquele ou aquela que se torna o namorado ou a namorada. Então temos que tomar cuidado com isso daí. Por isso que existe uma necessidade de nós mantermos o quê? Mantermos aí
um relacionamento profundo com Deus, você está entendendo? Um amadurecimento espiritual para que essas coisas não venham a acontecer. E é bem interessante porque isso é uma verdade. É uma verdade que nós aqui não podemos aqui refutar, é que essas coisas acontecem, né? Aquela hora que aquela moça estava chegando cedo na igreja, né? Estava arcando com as suas responsabilidades, né? No grupo de louvor, aquela moça que outrora estava ali fazendo tudo aquilo que o pastor muitas vezes falava e ela pegava e acatava ali com respeito à sua responsabilidade do ministério. Aquele moço também, eu não quero aqui refutar só moça, mas moço também, né? Que tinha ali as suas responsabilidades, fazia tudo certinho, tudo bonitinho, agora chegou atrasada. Agora não está vendo os cultos frequentemente. Agora, você está entendendo? Aqui nós estamos levantando no âmbito da igreja geral. Isso acontece. Acontece na igreja geral. Então nós devemos fugir dessas coisas, porque essas coisas estão acontecendo, sabe? A igreja do Senhor está cada vez mais entrando num âmbito na onde os relacionamentos eles estão aí, sabe, aflorando de uma forma tão tremenda, tão terrível, né? Que está o quê? Que está levando os jovens a se degradarem, está levando os jovens a um âmbito totalmente, sabe, de se esquecerem de Deus, achar que Deus aprova tudo. Ah, agora eu vou fazer sexo antes do casamento. Ah, agora eu vou pegar, eu vou passear, não tenho mais responsabilidade com a casa de Deus, eu não quero mais saber das coisas do Senhor. Então isso é prejudicial para a obra de Deus. É muito prejudicial, principalmente para as pessoas que estão vivendo dessa forma aí. Você está entendendo? Então, que venhamos a tomar cuidado. Quando se tem esse amadurecimento espiritual da parte de Deus, que a pessoa coloca Deus em primeiro lugar, que a pessoa tem uma vida totalmente íntegra diante do Senhor, buscando a sua vontade, fazendo aquilo que foi delegado, né? Aquilo que lhe foi delegado, faz as coisas de Deus certinho, você está entendendo? Quando isso acontece, aí nós podemos observar que no tempo certo Deus vai dar um cônjuge, né? Vai dar uma pessoa, né? Um namorado ou uma namorada de acordo com a vontade de Deus. Você está entendendo? Por quê? Porque o namoro, meus amados, ele deve, dentro do âmbito cristão, ele deve trazer o quê? Crescimento espiritual e não decréscimo espiritual. Sim. Por quê? Porque isso já é uma coisa, já é um patamar que Deus está proporcionando tanto para a pessoa, né, tanto para a mulher, né, para a moça, quanto para o moço. Então é um crescimento espiritual da parte de Deus. É na onde o rapaz ele vai ter, sabe, vai ter mais subsídios para buscar a Deus, vai ter uma pessoa do seu lado para lhe ajudar no ministério. E da mesma forma, você está entendendo? É também uma ajuda para a moça, né? Para que ela possa crescer no ministério. Então, agora, tomar um cuidado, não é? Tanto o moço quanto a moça tem que tomar um cuidado para que, ao invés de trazer um acréscimo espiritual para a vida do casal de namorados, você está entendendo? Venha trazer um decréscimo, na onde os dois vão se desviar das coisas do Senhor e vai ter um grande rombo, não é? Em seus corações. Por quê? Porque nós sabemos que todo tipo de namoro, meus amados, tem aí também um envolvimento emocional. E quantos casais de namorados aí que se envolveram de uma maneira aí sentimental e estão hoje passando uma penúmbria, estão passando aí muitas vezes uma tristeza profunda, né? Pensando em fulano, beltrano, cicano. Meu Deus dos céus, que isso não venha estar na sua vida, meu irmão e minha irmã. Que isso não venha estar no seu coração. Por isso que existe a necessidade de que, em primeiro lugar, tem que se ter o quê? Tem que se ter uma maturidade cristã, tem que se ter uma maturidade espiritual, tem que ter um relacionamento mais profundo com Deus, para que essas coisas não venham abalar, sabe? E todo namoro, ele tem que primeiramente estar visando, não estou falando aqui que o namoro ele está apontando aí, ele é uma coisa fixa para o casamento, mas todo namoro já é uma responsabilidade, porque o homem tem que saber como toca na sua namorada, sabe? A moça tem que saber como é que toca no seu namorado. Então existe todo um parâmetro, existe todo um respeito, existe toda uma conscientização que ela é templo do Espírito Santo, que ele é templo do Espírito
Santo, não é? Quando se tem um namoro, tem que visar primeiramente o ministério, sabe? Tem que ver aí se... Tem que ver, sabe, qual é a direção de Deus para o moço e para a moça, se é a mesma direção para que não haja conflito no lar, se houver o casamento. Então, essas coisas, não é? Para quê? Para que, se houver o casamento segundo a vontade de Deus, esse casamento seja um casamento totalmente edificado na rocha que é Jesus Cristo. Porque não adianta nada, né, a pessoa se casar e depois se divorciar. Sendo que a palavra de Deus também nos informa que o divórcio só pode ser em determinados parâmetros, né? Não é, Deus não liberou, agora você pode casar e se divorciar, tá tudo bem, tudo maravilhoso. Não é assim que funciona, não. Por quê? Porque o divórcio é só em casos restritos de prostituição, onde a mulher adultera, né? E assim mesmo o marido tem que buscar em Deus, tem que estar ajoelhado, tem que estar orando, tem que estar buscando a conversão da sua esposa, né? Tem que estar buscando a transformação da sua esposa. Assim também a esposa tem que buscar a transformação do seu marido. Vai até as últimas consequências, orando, jejuando, buscando de todos os âmbitos, sabe? Mas se dentro de um tempo que é determinado por Deus e Deus vê que a pessoa, né, não está mudando as suas atitudes, aí sim, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus, aí sim é decretado o divórcio. Mas veja bem que o divórcio não é a melhor maneira de se consertar alguma coisa. Não é não. Por quê? O próprio pastor Josué Gonçalves, ele fala sobre isso, né? Ele fala que na verdade o divórcio é uma porta de escape. O divórcio é uma porta na onde você sai ali para poder se salvar. Você está entendendo? Então, o que acontece quando um prédio está pegando fogo, tem aquelas portas corta-fogo, não é? Aí você passa ali, você está no último andar pegando fogo, aquele negócio tudo, você pode se queimar, e você passa por aquela porta, você desce a escadaria porque os elevadores estão ali inoperantes, né, por causa do incêndio, e é muito perigoso, né, você descer pelo elevador, então você vai pela escadaria. Então, o que acontece? A pessoa não lembra de pegar documento, pegar isso, pegar aquilo, né? Ela não lembra de salvar seus móveis, suas roupas, não. Ela não lembra. Ela quer se salvar. Quer se salvar. E se tiver algum parente dela, ela vai também querer salvar o seu parente. Mas com respeito ao divórcio, veja bem, muitas vezes a pessoa ela vai sair como se fosse uma porta de escape. Mas isso não é a melhor solução. Não é. Porque vai ter muitos problemas. Né? Vai ter problemas de ordem judicial, vai ter problemas de ordem ali de separação de bens, vai ter, sabe, na verdade é uma coisa terrível, que eu não desejo para ninguém, você está entendendo? Eu creio que ninguém deve desejar isso, mas deve sempre, o melhor é sempre procurar a conciliação, é procurar a restauração. Agora, se a outra pessoa não quer, você está entendendo? Se a outra pessoa já virou sua cabeça, o que você vai fazer? Vai ficar preso ali numa pessoa que não quer nada com Deus, não quer nada com você, não quer restaurar seu casamento? Você não pode fazer isso, você não pode prender a outra pessoa, não é? Então, o divórcio ele é tido em casos restritos e assim mesmo, com muito jejum, com muita oração, buscando a Deus para ver se há reconciliação, não é? Então é isso que nós devemos entender. 16, então, 7, Deus conhece os corações, Deus sabe. Então esse negócio de muitas vezes dizer que o homem é que escolhe a sua esposa, você está entendendo? É a mulher que escolhe o seu esposo, isso é uma mentira, porque é Deus que escolhe, está entendendo? Quando o casal já vem casado, é até uma redundância, quando o casal ele ingressa nas coisas do Senhor, já estão ali casados, observe bem que é uma coisa totalmente diferente, né? Então o casal se deu bem. Então, aquilo já havia sido direcionado por Deus faz tempo. Agora, quando o casal eles se encontram dentro da igreja, você está entendendo? Ou se não, o rapaz ou a moça encontra esse homem ou essa mulher em outro lugar e quer namorar, você está entendendo? Tem que tomar cuidado. Né? Isso significa o quê? Que é Deus que direciona todas as coisas, né? Nós vemos que é Deus que direciona todas as coisas, mas que nós venhamos a tomar cuidado, porque o relacionamento entre pessoas é muito complicado, não é verdade? Na verdade é aquilo que Paulo ele mesmo fala, né? lá em 1 Coríntios capítulo 7, que na verdade é melhor que o homem esteja só. Porém, se o homem não consegue estar só,
Veja bem, que se case e também não peque, mas só que vai ter o quê? Tribulações em sua vida. Então a primeira coisa que nós devemos entender para que haja um casamento feliz, um casamento dentro da direção de Deus, é justamente o casal. Eles têm que ter um amadurecimento espiritual diante de Deus, para que isso venha a dar certo. E que também tem que ter um namoro verdadeiramente na presença de Deus, tá certo? Para que Deus possa abençoar, para que Deus mais tarde, quando o casal está ali se envolvendo, né, num casamento, tá certo? Eles possam, o quê? Eles possam ali usufruir da bênção de Deus em sua vida e venham a fazer, sabe, uso do ministério de uma forma grandiosa da parte de Deus para ganhar outras vidas. Então, veja bem que é muito importante diante de Deus. É muito importante que você, meu amado e minha amada irmã, venha raciocinar sobre essas coisas, porque isso é muito importante. Busque a Deus, tenha uma interação com Deus, viva para o Senhor, em primeiro lugar, acima de tudo, que Deus vai colocar uma mulher ou vai colocar um rapaz do seu lado, tá certo? Não fique afoito, porque o afoitismo, sabe, o desespero faz com que as pessoas cometam muitos erros. Então tem que haver ali todo um trabalhar, tem que fazer a vontade de Deus, faça a vontade de Deus, viva para Deus, e Deus no tempo certo vai colocar uma mulher, um homem no seu caminho, mas que vão acrescentar ministerialmente uma bênção tremenda na sua vida, que você vai ser completamente abençoado e fortalecido, e seu casamento será uma bênção, vai ter filhos abençoados e fortalecidos também. Então nesse instante, vamos orar para que Deus esteja nos abençoando, nos direcionando. Pai querido, Pai santo, nos direciona em todas as coisas, nos fortalece, ó. Dá-nos uma vida íntima e íntegra diante do Senhor, que nós venhamos a visualizar as coisas de Deus, para a glória do Teu nome, Senhor. Que nós venhamos a estar focados no ministério, Senhor meu Pai, para a glória do Teu nome, Senhor meu Pai, porque é isso que nos faz vitoriosos e vigorosos na Tua presença. Pai, venha repreender todo tipo de artimanha de Satanás, na onde, Senhor meu Pai, introduz, Senhor meu Pai, na igreja em geral, eu falo isso, introduz na igreja em geral pessoas, Pai, que não querem nada com a Sua palavra, mas muito pelo contrário, são verdadeiramente pessoas que são enviadas pelo inimigo para querer tirar Teu servo e Tua serva da presença de Deus. Nós sabemos que isso acontece, meu Pai. Que o Senhor esteja fazendo com que o Teu servo e Tua serva não estejam visualizando Senhor meu Pai, o exterior, que é bonito, que é bonita, que tem olhos azuis, que tem isso, tem aquilo, mas muitas vezes a vida espiritual é completamente nula, porque isso pode infectar, Senhor meu Pai, aquele que te busca verdadeiramente. Esta pessoa pode deixar as tuas coisas e ir para o mundo. Meu Pai, tem misericórdia, guarda os relacionamentos, guarda os namoros, guarda, Senhor meu Pai, os casamentos, fortalece, meu Pai, a cada vida e a cada coração, que todos nós venhamos primeiramente buscar o reino de Deus acima de tudo, e que nós venhamos a viver de acordo com o Teu querer, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Deus abençoe, meu amado e minha amada irmã, e fique com Deus, em nome de Jesus. Cremos que, em 2 Timóteo 3, 16 e 17, está escrito: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Bíblia, tradução linguagem de hoje. Assembleia de Deus Central de Iguape, uma igreja bíblica.